Meus queridos, boa noite. Que a paz, a graça, a misericórdia do Senhor Jesus sejam abundantes na vida de vocês. Muito bom estar aqui com vocês, muito bom a gente poder compartilhar do bem mais precioso que nós temos, que é a palavra do Senhor, e crescer no conhecimento da palavra. É uma honra, uma alegria ver vocês. E a igreja está muito bonita, e é muito bom vê-los louvando e bendizendo o nome do Senhor. Parabéns pelos 95 anos. Parabéns. Parabéns para vocês. A alegria de vocês. Pessoas choraram, pessoas oraram, pessoas pagaram um preço de oração, com choro e lágrima, para que vocês estivessem aqui. E nós honramos aqueles que no passado nos mantiveram até aqui. Por isso que nós estamos aqui, porque alguém amou o Senhor Jesus e sustentou a nossa fé. Amém? Nos trouxe até aqui. Queria convidar você a abrir a Bíblia no Salmo de número 112. Eu sou pastor em Marlborough, Massachusetts. A Marlborough fica a mais ou menos 40 minutos de Boston. Talvez a grande comunidade brasileira hoje nos Estados Unidos está naquela região. Há uma discussão de pessoal que gosta de estatísticas. Alguns dizem que a maior comunidade está na Flórida, outros já acham que a maior comunidade está em Massachusetts. Não me pergunte por que brasileiros vão para um lugar tão frio, mas a nossa igreja é uma igreja brasileira na linguagem, mas nós pertencemos à PCA, a Presbyterian Church in America, e eles nos consideram a Portuguese Speaking Congregation. Eles nos consideram uma igreja americana que fala português, mas tem um Brazilian flavor lá, aquele tempero brasileiro em solo americano, e para algumas pessoas é um ponto de contato abençoado com a cultura brasileira. Deus tem sido muito generoso para nós lá, nós temos experimentado coisas maravilhosas. Se der um tempinho, eu posso compartilhar um pouquinho sobre isso com vocês. Mas, irmãos, o fundamental é o que a gente vai fazer agora. A gente vai ler a palavra. Irmãos, com todo respeito aos pregadores, eu sou pregador, o reverendo Newton, Vladimir, todos mais. Irmãos, é muito bom quando a gente explica a palavra, mas a palavra de Deus é agora que nós vamos ler. A leitura, Deus está falando. Vocês concordam comigo? Quando nós estivermos lendo o Salmo 112, Deus está falando. E a palavra é completa em si mesma. A palavra é plena, sem defeito, sem falhas. Em si mesmo, lendo a Bíblia, Deus está falando. E se o pastor não falar mais nada que adiante, Deus já falou. Porque a palavra é completa, para além de nós, pregadores. Amém? E isso me humilha bastante para poder tentar dizer alguma coisa que preste para vocês. Porque a palavra é essa. O pregador está aqui, mas o Deus que fala é quando a gente lê esse livro. E assim nós somos edificados. O texto diz: aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz dos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. A sua casa, a prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele, o Senhor, o defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme e confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Amém? Posso contar com você deixando a Bíblia aberta nesse texto? Para a gente usar daqui a pouquinho? Mais? Pode ser? Deixa aberta aí. Você resiste ao WhatsApp, você resiste ao demônio do Facebook e à potestade do Instagram, e você fica aqui. Porque fica aquele negócio vibrando em nome de Jesus. Fica aqui, amém? Pouco tempo, vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra, perfeita, plena, completa, como eu acabei de dizer, nada a ser acrescentado a ela, porque ela em si mesma já é tudo que nós precisamos. Mas agora que nós vamos meditar, enche o nosso coração, enche a nossa mente, enche-nos de compreensão, nos dá ouvidos para ouvir e coração para compreender aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Nos ajuda a discernir a tua palavra e discernir com entendimento tudo que o Senhor tem para nós nessa noite. Não nos deixa perder de vista a tua voz, perder de vista a tua face e deixar de ouvir a tua voz. Te louvamos por essa congregação abençoada, Pai, no nome de Jesus, amém. Uma vez uma mulher foi conversar comigo e disse: pastor,
eu estou muito ansiosa, eu quero que você ore por mim, porque eu estou com muito medo. Eu estou com muito medo de Deus. Eu digo, medo de Deus é importante, a gente tem que temer o Senhor. Não, mas eu estou com muito medo do meu filho morrer. Estou com muito medo do meu filho morrer. Eu digo, minha filha, o que é que aconteceu? Ele está doente? Não. Foi no médico? Não. Deu algum diagnóstico, alguma coisa perigosa? Não. Então, minha irmã, por que você está com medo do seu filho morrer? Eu disse, porque eu tenho medo de Deus de uma hora para outra levar meu filho. Aí eu falei assim, como assim? Me explica melhor. E ela falou assim, pastor, isso me consome. Eu passo horas pensando como eu reagiria se meu filho morresse. Como eu reagiria se meu marido perdesse o emprego. Isso acontece com muitas coisas na minha vida também. Eu fico pensando, e se eu ficar doente? Se aparecer um câncer? Eu fico pensando, e se eu bater com o carro? E essas coisas consomem a minha mente. Eu digo assim, querido, mas você está ansiosa com respeito a coisas que não aconteceram. São possibilidades reais, é claro, isso... Catástrofes, tragédias acontecem na vida de todo mundo. Mas por que você está ansiosa com isso? Ele diz, pastor, ela me disse, pastor, morro de medo do que o futuro pode me trazer. Quem de nós já não teve medo do futuro? Quem de nós já não teve medo do que do que nos espera ali na frente? Quem de nós, quando o médico, sabe aquele momento que o médico pega o seu exame, que ele faz assim, que ele passa assim o dedinho, que ele abre assim, que ele puxa o envelope, e o médico faz assim, ele abaixa o óculos, Aí você já fala assim, Satanás, está repreendido. O médico demora para falar, você diz, ai meu Deus. Nós temos filhos, eu tenho um filho de 22 anos, uma de 17, e os dois têm carro, os dois estão na rua, tem uma hora que você fala, meu Deus, e o trânsito, meu Deus, e o tráfego, lá tem muita neve, começa a neve, eles estão na rua, e se desliza, e se bate. Claro que todos nós temos medo dessas coisas, e nem somos frágeis, existem momentos de fragilidade na nossa alma, de preocupação no nosso coração, é normal. E às vezes a preocupação com o que nos aguarda lá na frente nos consome e nos entristece. E claro que essa irmã que falou comigo era um caso extremo de ansiedade com respeito ao futuro. Mas talvez você está aqui essa noite, sentadinho nesse banco para ouvir o que eu vou te dizer. Você está aí ansioso, ansiosa com respeito ao que o futuro vai te trazer, com medo do que vem lá na frente. Eu estou aqui para lembrar as verdades do Salmo 112, e a primeira verdade, não a primeira verdade, mas o versículo que salta para mim é o versículo 7 na linguagem, na nova tradução na linguagem de hoje. Você pode ler para mim? Olha como ficou legal nessa tradução, vamos ler juntos? Ele não tem medo de receber a sua fé. Eu não posso garantir que não existirão más notícias. Eu não posso te garantir que não existirão momentos em que notícias ruins vão chegar pelo telefone, pelo celular, pelo Messenger. Eu não posso garantir que notícias ruins vão alcançar você. Mas eu posso te dar uma medida profilática. Eu posso convidar você a não ter medo do futuro a partir das promessas do Senhor. Amém? Vamos aprender com o Salmo 112, a não viver desesperado, desesperada, a não viver ansioso, ansiosa com o que tem, porque o justo, aquele que anda com o Senhor, e o servo do Senhor, a serva do Senhor, que crê no Salmo 112, não tem medo de más notícias. Você não precisa ter medo do que vai acontecer, e se tiver guerra, quem vai ser o próximo presidente? Eu não sei, irmãos, eu não sei quem é o próximo presidente dessa nação, mas eu sei que eu não preciso ter medo de más notícias. Porque a minha vida não está atrelada ao presidente, a minha história não está atrelada à política desse país, nem à política mundial, nem à economia desse planeta, embora tudo isso influencie a mim, mas acima de tudo a minha história está escrita, amarrada, presa ao que o Eterno diz, e o que o Eterno diz a meu respeito é o que eu levo em consideração. Então não tenha medo de más notícias, de notícias ruins, o Eterno está cuidando de você. A primeira coisa maravilhosa que o Salmo diz é que, você pode ler o versículo 2, a sua descendência será o quê? Fala para fora, crente, bonito. Será, outra fala, abençoada, é isso? A nossa descendência, querida, sua descendência é abençoada. Há uma promessa de Deus para os nossos filhos. Nossa grande preocupação e primeira preocupação é a nossa descendência, concorda? A gente olha para os filhos. E hoje, quando você presta atenção no sistema de educação, nas influências que existem, em toda a mídia, em todas as informações que vêm sobre eles, e como eles são bombardeados por toda sorte de ideologia, a gente diz, Deus, o que é que vai ser da nossa geração? A minha filha tem 17 anos, outro dia ela estava cogitando não ter filhos, por causa da pecaminosidade dessa geração.
pai, será que eu quero ter filhos? Meu filho também entrou na mesma crise. Como é que a gente cria um servo de Deus numa geração tão ímpia? Mas talvez o grande capítulo do Êxodo é o capítulo 20, que é o Decálogo. A gente sabe disso. E Deus nos apresenta os 10 mandamentos ali no capítulo 20. Mas no meio dos 10 mandamentos tem aquela história que diz que eu sou o Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração, vírgula, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, uso de misericórdia até 1000 gerações daqueles que me temem. O nosso Deus é um Deus que tem compromisso com a nossa descendência. Eu estava falando de manhã que eu amo essa coisa boa que a gente prega, quando a gente batiza uma criança, e é legal, a minha igreja tem o imigrante brasileiro, ele não escolhe igreja por denominação. Se você for na Betel de Marlboro, nós somos presbiterianos, da única denominação presbiteriana ligada à IPB aqui, que é a PCA, mas lá tem gente que era batista no Brasil, gente que era quadrangular no Brasil, gente que era assembleiano no Brasil. Mas por que eles estão lá? Eles estão lá porque o imigrante ele não escolhe igreja pela placa, ele escolhe por identificação com a comunidade, com a congregação e com o pastor. E o pessoal vai ficando lá, e um dia eles me vêm batizando uma criança. E você sabe como é que é baptista, né? O baptista surge, primeiro que é batismo por aspersão, e segundo que é criança. E como é que fica a idade da razão? Aí acaba o culto, mas é de lei. Vem assim, pastor, uma criança. Eu amo essa parte. E essa é a parte que eu amo. Que eu começo a explicar o que é aliança, que o meu Deus, que o nosso Deus é um Deus de aliança, que Deus não chama somente um homem, mas Ele chama esse homem e a sua descendência, que os nossos filhos são filhos da promessa, aleluia, que o Salmo 127 diz, se o Senhor não vigiar a cidade, não guardar a cidade em vão, vigia o sentinela, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, inútil vos será levantar de madrugada, comer o pão que penosamente granjeastes, porque os seus amados, Ele o dá enquanto dorme, herança do Senhor são os... Olha que coisa linda, e fruto do ventre o seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Irmãos, os nossos filhos não são nossos. Se você é um bom crente, reformado calvinista, você sabe que a gente não gera filho para o mundo, a gente gera filhos para o Senhor. E os nossos filhos estão dentro da promessa, estão na aliança. Então quando a gente começa a ficar ansioso com respeito ao futuro, quando a gente começa a ter medo das más notícias com respeito aos nossos filhos, aperta o botãozinho para mim, meu filho, que eu não sei, eu apertei e não foi, deixa eu tentar aqui. Foi, vamos lá, vamos ler. Nossos filhos são? E nós somos? E confiar que Deus vai cuidar da trajetória. Os filhos são flechas. Eu sou de Belém do Pará, dá para ver pelo olhinho puxado, e dá que se você olhar no meu braço, não tem um fio de cabelo, e é horrível, gente, não ter cabelo no braço, porque sempre chega um palhaço que fala assim, pastor, o senhor depila? Depila o quê, rapaz? Não tem cabelo mesmo, é sangue de índio. É terrível isso. Mas, lá na região, a gente conhece os índios, e tem uma coisa interessante sobre os índios, na floresta amazônica, uma vareta reta é raridade. Tem muito cipó, tem muitas árvores grandes. Os índios valorizam muito as suas flechas. E eu descobri isso conversando lá, e eu descobri o seguinte, uma flecha que erra um alvo, o índio nunca joga fora. Quando a flecha, ele está lá o macaco lá em cima, está lá o animal que ele quer acertar, ele joga a flecha, e a flecha por algum motivo, algum problema na aerodinâmica, algum problema nas penas que estabilizam, a flecha erra. Você sabe o que é que o índio faz? Ele sai no meio do mato, procurando a flecha, e quando ele acha, ele diz, de você eu não desisto. Ele leva para casa, afia um pouco mais, deixa um pouquinho mais reta, acerta as penas, e diz, nessa flecha eu vou investir de novo. E quando eu vi essa história, eu fiquei pensando que é assim que Deus trata das nossas flechas. Porque de vez em quando, está no meio de uma congregação assim, você sentadinho, sentadinha aí, dizendo, eu estou aqui pastor, mas minha flecha não está aqui. Eu estou aqui, pastor, mas minha flecha desviou e errou o alvo. Pastor, eu estou aqui, mas a minha flecha não vem na igreja faz 5, 6, 7 anos. Deixa eu te lembrar que Deus tem um compromisso com as nossas flechas. E flechas que desviam são flechas que Deus vai cuidar. Porque Ele tem um compromisso com a nossa descendência. Ele disse que a nossa descendência é abençoada. E o Deus que nos deu os filhos é poderoso para trazê-los de volta.
Minha bisavó teve filhos que se desviaram, todos eles criados numa igreja evangélica. Minha bisavó, todos eles se desviaram e todos eles voltaram para Jesus, porque Deus tem um compromisso com a nossa descendência. Talvez o grande, tem essas histórias que o pastor ouve, tem umas histórias assim incríveis, mas talvez a mais incrível que eu ouvi foi de uma mulher. Eu estava lá em Contagem dando aula numa agência missionária, estou lá, e de repente, uma irmã disse: posso conversar com você? Eu posso. Aí disse assim: pastor, deixa eu te contar a minha história. Conta, minha irmã. Ela contou a história dela é assim, incrível. BH, cresceu ali, filha de líderes da igreja, cresceu, num acampamento entregou a vida a Jesus. Ela disse: olha, eu sabia que naquele dia minha vida tinha sido transformada, eu tive um encontro real com Cristo, transformador, um toque real do Espírito Santo. Eu disse: que legal, menina. Ela disse: mas tempos depois eu dei uma enfraquecida, comecei a namorar com um cara perigoso e engravidei. Meus pais, preocupados com a situação, eu chateado também com eles, fui embora para Porto Alegre. Levei a criança, lá tive a criança, e lá segui a minha vida, e esqueci de igreja, e esqueci de evangelho, esqueci de Bíblia. E lá uma amiga me convidou para começar a frequentar um lugar onde lá se recebiam os passes, e uns espíritos visitavam lá um guia, e esse guia falava lá em nome do Espírito. Eu fui para lá. Por 2 anos, pastor, eu frequentei aquele local. Por 2 anos o Espírito entrava naquele homem que era o receptor, e ele dava passe em todo mundo, menos em mim. Por 2 anos falava com todo mundo, menos comigo. Ele nunca vinha a mim, ele nunca se referia a mim, ele nunca falava comigo, ele sempre falava com todo mundo. E eu dizia aqui: mas eu ajudo aqui, eu faço tanto. Ele fala com todo mundo, tem mensagem para todo mundo, tem 2 anos que eu estou aqui, ele nunca fala comigo. Ela disse que depois de 2 anos, um dia ele entrou e disse, quando o Espírito entrou lá no cara, falou: hoje eu tenho uma mensagem para você. E ela disse: finalmente. E ele foi e falou com todo mundo. Era um lugar assim um pouquinho mais sofisticado, não era um negócio assim mais, porque você sabe esses negócios, tem uns que bate tambor, tem uns que não bate, né? Não tinha tambor lá. Aí ele chegou e disse: hoje eu tenho uma mensagem para você. O Espírito falou para ela, mas foi lá primeiro e falou com todo mundo. Quando chegou para ela, disse assim: faz um favor para mim, vai embora daqui, porque você não pertence a esse lugar. Ela olhou para ele e ela foi ficando sem graça, porque todo mundo olhava para ela e disse: mas por que? Vai embora daqui, você pertence lá, àquele lá do livro preto que os teus pais carregam. Aí ela foi ficando sem graça, ela disse que foi ficando mais constrangida e se fez de desentendida. Então ele foi mais claro: vai embora, porque você pertence àquele outro lá que fez assim na cruz. E quando ele fez isso, caiu o negócio lá, e fez uma bagunça, e começou a bagunçar tudo, e o pessoal corria para um lado, para o outro, e o Espírito lá tomou conta do cara, e ela disse que ela deixou a porta abrir e saiu correndo. Ela olhou para mim e disse: pastor, eu voltei para a igreja naquela mesma semana, e voltei para a igreja porque nem o diabo me quis. Aí eu falei: minha filha, o diabo, não é que o diabo não te quis, é que o diabo não pode ter o que não é dele, porque você é de Jesus, e quem é de Deus, e nem o diabo, e nem ninguém. O soberano te escolheu e te elegeu antes da fundação do mundo, e a vocação que veio aos teus pais veio a você. Por isso que a nossa descendência é abençoada na terra, e a gente não precisa ter medo do futuro, porque Deus tem um compromisso com os nossos filhos. Amém? Mas não é somente isso que o Salmo nos convida a não ter medo do futuro. O Salmo também nos lembra, e a segunda coisa que eu quero pedir a vocês, é que a gente também entenda que o nosso sustento é garantido, o sustento da nossa casa é garantido. A palavra fala especificamente, você pode ler comigo, por favor, o versículo 3, por favor. O que é que diz o versículo 3 da sua versão? O meu demorou para carregar aqui. O que é que diz o seu versículo 3? Riqueza e a Tem uma besteira, tem uma heresia por aí sendo pregada, que é a teologia da prosperidade. A gente não concorda com isso, mas não é disso que o texto está falando. Não é esse tipo de prosperidade enganosa que o pessoal fica fazendo troca com Deus, não, irmãos. O que a Bíblia está dizendo é que o sustento da nossa casa é garantido e não vai faltar. Que Deus é poderoso para nos sustentar, e tudo que a gente precisa Ele vai mandar, porque vem dEle. Deus é o nosso sustentador. Ah, mas e se vier uma crise? E se vier a necessidade, pastor? E se vier um problema financeiro para além do que a gente possa suportar? Eu não sei quanto a você, irmãos, mas eu sei quem é o Deus a quem nós servimos. Você conhece o Senhor? Você já viu o pai deixar faltar alguma coisa para o filho? Hein? Você conhece esse salmo? Vamos ler juntos? Fui moço
e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Esse é o nosso Deus. Esse é o seu Deus? Esse é o seu Deus? Se este é o seu Deus, você não precisa ter medo do sustento da sua casa. Ele vai cuidar de você. Você não precisa ter medo. Talvez uma das histórias mais legais do seminário, eu fiz o SPS, os pastores de vocês também fizeram, fiz o SPS de Campinas, e um dos meus amigos ouviu aquilo que todo pai tem medo de ouvir: o filho pedir alguma coisa que a gente não tem. E o meu amigo, companheiro de classe, lá da região de Valadares, falou assim, que o filho chegou para ele e disse: pai, eu quero Danoninho. E não tinha Danoninho. Na verdade, não tinha nada na geladeira naquele dia. E ele, numa atitude de fé, disse: vamos para o quarto, vamos orar. Levou a esposa, ajoelhou com o filhinho e disse: Senhor, não tem nada. Aqui hoje não tem nada. Mas meu filho que é Danone, o que é que eu falo para ele, Senhor? Eles ainda estavam ajoelhados. Quando bateu na porta da casa, uma irmã da igreja onde ele trabalhava como seminarista. A irmã desceu do carro e foi trazendo as sacolinhas de supermercado. E ele disse que mal a compra tinha entrado, e João Vitor olhou e viu pelo plástico transparente: pai, está aqui, ó, o Danoninho veio. O interessante dessa história é que o João Vitor não tinha pedido o Danoninho, e nem eles tinham se ajoelhado no chão do quarto, mas a irmã já tinha ido ao supermercado e já estava a caminho. Esse é o nosso Deus, abundante no seu suprimento, que nos manda antes de nós necessitarmos. Queridos, ninguém ganha de Deus em generosidade. O nosso Deus é generoso, antes que você necessite. Ah, pastor, mas eu estou trabalhando duro para ter tudo que eu tenho. Querido, você só tem porque Deus te dá. Você só tem porque Deus te dá. O teu sustento vem do Senhor. Na minha igreja existe um homem que a gente manda uma oferta para ele mensal, já há alguns anos. Ele tem um problema sério, todo o seu organismo começou a falhar, especificamente músculos, uma doença degenerativa. Ele é um mecânico de primeira, ele entende de Volvo, ele entende de Scania, ele entende do que você puder imaginar em caminhões grandes e carros pequenos também. E um dia eu estava levando até Boston para o hospital, e ele falava assim comigo: sabe qual é a minha maior dor, pastor? Sabe qual é a minha maior saudade? A minha maior saudade é de poder acordar cedo, vestir o meu macacão sujo de graxa e trabalhar no motor. E eu não posso, eu olho o motor de um caminhão, eu sei tudo, mas meus músculos não me obedecem. Você trabalhou essa semana? Teus músculos te obedeceram? Tua mente pensou? Você raciocinou? Não te esquece de uma coisa: quem te deu isso foi Deus. E se Deus retirar, acabou. Não se orgulhe daquilo que você tem por graça e misericórdia. Se o sustento veio, se até a habilidade para fazer negócio e ganhar dinheiro você tem, não esqueça que vem do Senhor. Ah, vem do Senhor o sustento da nossa casa. Tem coisa boa na tua mesa, tem roupa boa no teu guarda-roupa, tem carro bom lá fora te esperando. Não esqueça de uma coisa: tudo isso vem do Senhor. E esse é o Evangelho, e essa é a palavra de Deus. O sustento da nossa casa vem do Senhor. Para o muito e para o pouco, em tudo, a abundância que nós temos, absolutamente tudo vem das mãos do Senhor. E se Ele nos tirar a capacidade, irmãos, a gente não vai ter mais nada. Amém? Glória a Deus. Quem te deu o que você tem? Não se esqueça disso. A terceira coisa que o texto me ensina é que crises são transformadas em oportunidades. Esse para mim é o versículo queridinho da Bíblia. Leia lá comigo o versículo 4. Não, está na tela. Ao justo. Rapaz, eu sei que você não entendeu, porque a gente fala isso aí de cor quase. Ao justo nasce luz nas trevas. Sabe o que o texto está dizendo? É que se está tudo complicado, se deu tudo errado, para você vai nascer luz. No meio de todo... Ah, mas pastor, tem crise. Meus irmãos, nós vivemos a pandemia lá mesma que vocês viveram. E tinha gente que falava assim: pastor, nunca ganhei tanto dinheiro, nunca fui tão abençoado. Eu dizia: como? Ao justo nasce luz nas trevas. Você sabia que crises podem se transformar em oportunidades? Você crê nisso? Amém? Eu sou pastor
A nossa igreja comprou em 2014 um templo, uma church bem americaninha. E Deus nos deu um crescimento muito abençoado. Nós tínhamos mais ou menos lugares para 200 e poucas pessoas, e começou a aumentar o número de pessoas, e a cada culto vinha mais gente. Então chegou o ponto que eu tinha que pedir para os jovens levantarem, sentarem-se, eles tinham que sentar ao redor do púlpito, alguns do meu lado, para a gente poder pregar. Porque a igreja estava cheia, glória a Deus. Brazucas, em solo americano. Aí um dia uma igreja, uma quadra da nossa, uma Assembleia de Deus, que passou por uma situação financeira complicada. Gente, é um antigo supermercado. A igreja que nós temos hoje é um antigo supermercado. Imagina a largura de supermercado para uma igreja. Aí alguém ligou para mim, um policial da cidade disse: a Assembleia de Deus foi para leilão, auction. O senhor não vai lá? Eu fui. Cheguei lá, o pastor da Assembleia de Deus, um queridão, me recebeu. Ô pastor Thales, Deus nos deu esse templo, nós não temos mais como pagar, vai a leilão, mas a gente está orando para que uma outra igreja compre, que sejam vocês. Eu disse assim, Aí eu andei toda a igreja, larga. Gente, nós temos um templo grande. Atrás do nosso templo, a gente tem outro templo, que é a sala dos jovens, do tamanho de um templo. Salas, um lugar lindo, andei aquilo tudo. Quando acabou, vamos orar, vamos. Eu orei por ele, abençoa o pastor Zé Carlos, abençoa seu servo, sua esposa, sua família, sua igreja. Em nome de Jesus, amém. Depois que eu orei por ele, fui embora, e ele ficou falando para todo mundo: ai, o pastor Thales é tão bom, foi lá conhecer o templo. Olha, ele é tão bondoso que ele só orou por mim, nem orou pela igreja. Mal sabia que eu não orei pela igreja, porque eu não tinha fé para comprar a igreja. 2.300.000 dólares. Aí ele disse: por que você não orou pela igreja? Eu falei para ele: ô Zé Carlos, eu não orei porque eu não cria. Eu realmente não tinha fé que a gente podia comprar aquilo. Voltei e contei para o conselho: irmãos, olha, tem uma igreja para vender ali, a gente está apertado aqui. Aí quanto é que eu dar um payment? Quanto é que é a entrada? 500 mil dólares, $500 mil. Tá bom. Aí espalhou na igreja, fizeram, eu quase fui forçado para a Assembleia. Irmão, sabe daquela história? Você diz assim: Senhor, se o Senhor tem que fazer alguma coisa, o Senhor faça. Aí eu fui lá, diante da Assembleia, disse: olha, irmãos, a Assembleia de Deus está com o templo à venda, 1,5 quadra daqui, seria perfeito. Nós podemos, tem muito espaço para nós, dá para crescer lá. As irmãs, vamos comprar. Eu digo: gente, torcendo para a Assembleia dizer não, pastor Newton. A Assembleia da igreja: vamos comprar. Gente, o pastor lá me ligou: vocês têm entrada? Eu digo: a gente tem parte. A gente tinha 160 mil dólares. Faltava 340, irmãos. Como é que compra o negócio assim? Não tinha dinheiro. Apareceu lá esse negócio: vamos comprar a igreja. Eu digo: vamos. E eu olhava de gente, que passo inconsequente é esse? E quando a gente começou a ser pressionado para dar a entrada, apareceu uma contaminação no solo da igreja. E o estado de Massachusetts foi lá e disse: isso aqui não pode ser vendido, porque o solo está contaminado, tem que limpar o solo para que seja concluída a venda. Isso nos deu 1 ano. A limpeza do solo demorou 1 ano. Nesse 1 ano eu dizia: gente, vamos juntar o dinheiro e vamos orar para Deus fazer milagres. Deus fez, eu não tenho tempo para contar para vocês quantos milagres Deus fez. Mas enquanto o solo estava contaminado, a igreja não pôde ser vendida nem para nós e nem para ninguém. Quando o solo ficou limpo, nós tínhamos o dinheiro de entrada. Se você me perguntar como a gente comprou, até hoje eu não sei. Nós compramos aquele templo, irmãos. Limpadoras de casa, house cleans, trabalhadores da construção. O nosso povo é um povo simples, todos nós somos muito simples, mas nós temos o maior templo da cidade. O maior templo da cidade é o templo dos brasileiros. Não me pergunte como, mas eu sei que ao justo nasce luz nas trevas, e quando parece que alguma coisa veio para atrapalhar, na verdade ela veio para melhorar. Eu queria convidar você a crer que nem tudo é problema, na maioria das vezes é oportunidade, e Deus permite que algumas coisas aconteçam para a glória dEle, irmãos. E eu quero te lembrar ainda que aquela história lá da Bíblia, a Bíblia fala lá que as portas da Nova Jerusalém são de pérola. Lembra disso que fala lá? A pérola é o exemplo mais maravilhoso de crise transformada em oportunidade, porque a pérola é formada a partir de alguma coisa, de algum agente externo, um grão de areia que entra na ostra, e aquilo causa
sofrimento, e ela responde ao sofrimento com um líquido que vai envolvendo aquilo, e aquilo um dia se torna uma linda pérola. A pérola é a lembrança que coisa que veio para nos fazer sofrer pode se transformar em algo muito bonito. Aquilo que hoje é sua tristeza pode ser o teu grande testemunho, e aquilo que hoje é a tua vergonha pode ser a tua grande história que você vai contar para os teus netos. Lembre-se disso, Deus é especialista em transformar crises em oportunidades. Amém? Então você não precisa ter medo do futuro, você não sabe o que está acontecendo, você não sabe o que Deus está fazendo nisso tudo. Olha para essa situação na perspectiva que o teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, transforma crise em oportunidade, porque ao justo nasce luz. Que fraqueza, hein, gente? Vamos tentar de novo? Ao justo. Você precisa me ajudar, isso precisa ir com você essa semana, vamos lá. Furou o pneu do carro. Você não passou naquela prova. O médico chamou você urgentemente para ir lá. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que para nós, não importa a situação, vai nascer luz em meio às trevas. Quantos creem nisso? Amém? Por último, e não menos importante, é que se você quer investir na vida, e se você quer ter prosperidade de verdade, invista não na bolsa de valores, mas invista na vida dos outros. O texto diz que distribui, é isso que diz o versículo 9, como é que diz o seu versículo 9? Distribui, dá aos pobres. Você já prestou atenção que generosidade é um convite de Deus para que nós sejamos parecidos com Ele? Você já notou que não importa o que você faça, quando você age de forma generosa, você se sente mais próximo de Deus? Já percebeu isso? O melhor investimento que você pode fazer é ser generoso. Estava saindo do supermercado, gente, ou raça é adolescente, não é verdade? Quem já teve filho adolescente? Concorda comigo? Se você tem filhos adolescentes, há esperança. Eles crescem um dia. Tem um negócio que vai acontecendo entre 12, 13, 14, os bichos vão surtando. Não é não? Ou é só lá em casa? Ah, então tá bom. Eu era um adolescente, saindo do supermercado com a minha mãe. Minha mãe está aqui em São Paulo, minha querida mãezinha. Aí tem um homem saindo do supermercado, eu não esqueço da cena, uma faixa aqui no joelho, esse joelho reto, aparentemente um pouco de sangue, atravessando a bandagem, atravessando aquela faixa, aquela gaze. Minha mãe encosta o carro do lado dele, eu estou aqui do lado, minha mãe está dirigindo, encosta do lado do homem, e por cima da minha cara, da minha cabeça, pela porta do passageiro, começa a conversar com ele. O senhor vai para onde? E eu, mãe, para. O senhor quer carona? Mãe, tu não conhece o homem. Gente, pensa no nome rude. Pensa no nome grosso. Estou indo para o bairro tal. Aí minha mãe, o senhor quer que eu leve o senhor? Ele, pode ser. Aí a minha mãe, tá, isso para o banco de trás. Eu fui lá para trás, fuzilando, reclamando. Que coisa, vamos para casa. Aí eu sento no banco de trás, aquele homem senta, esticado a perna, não conseguia dobrar, coloca, e minha mãe vai perguntando o que aconteceu, com muita dificuldade, ele fala que teve um acidente, que ele é pedreiro, teve um acidente na construção. Entrou mudo, quase que saiu calado. Ele era quase o rabugento, lembra? Pegar o pombo. E estava lá. Chegamos num bairro perigoso, rua não asfaltada, com medo de assalto. O homem sai, quase não conseguiu dizer muito obrigado. Falei, valeu. Pulei para o banco da frente, aí é a hora do adolescente chato. Mãe, você é doida? Tu não conhece o homem? Esse cara é esquisito, nem agradeceu o dinheiro. E falei, até minha mãe ouviu. E ela olhou para mim depois de tudo e disse, Thales, sabe por que eu fiz isso? Eu disse, por quê, mãe? Perdemos tempo, viemos longe, saímos da nossa rota. Desviamos de casa para levar esse homem, que nem agradeceu direito, aquele homem grosso. Eu não fiz por causa dele, eu fiz por sua causa. Porque um dia eu não vou estar por perto. E eu oro que o Deus que vê eu cuidando das pessoas e ajudando o outro, que Ele ajude e cuide de você na hora que eu vier a faltar. E eu tenho que calar a boca, porque ela está certíssima.
Depois como missionário e tantas vezes como pastor, Deus colocou mães para me adotar e cuidar de mim. E eu sei que é porque a minha mãezinha estava orando por mim e pedindo: cuida dele, Senhor, cuida dele. Irmãos, o melhor investimento não é na bolsa, o melhor investimento não são em ações, o melhor investimento não é no mercado imobiliário, o melhor investimento é generosidade, porque existe um Deus que vê e ouve e reconhece aquilo que você faz. E quando você cuida do pobre, quando você cuida do necessitado, quando você cuida do seu irmão, quando você atende aquele que precisa de alguma coisa, ele viu. E o texto diz: quando você for dar esmola, que a tua mão direita não sabe o que a esquerda fez, porque teu pai que em secreto veja, e o teu pai em secreto vai te devolver, e vai te abençoar, e vai te recompensar. Queridos, o nosso Deus nos convida a viver em generosidade. Você não quer ter medo do futuro? Seja generoso, não vai faltar. Amém? Amém? Amém. Seja generoso. Vamos ler juntos? O generoso... Eu sou fruto de uma igreja muito abençoadora. O Vladimir também foi enviado para lá. Talvez seja a igreja que mais enviou seminaristas, pastores ao seminário de Campinas. Estou certo, Vlad? É isso mesmo? Você sabe como é que eu fui para o seminário, irmãos? A igreja não tinha dinheiro. A igreja de Itamonte, Minas Gerais. Itamonte é uma mega cidade de uns 15 mil habitantes. Cidade de primeira, gente. Você entra, passou a segunda, já atravessou. Pequenininha. Mas pensa num povo generoso. Igreja Presbiteriana de Itamonte enviou a mim e o Leandro para o seminário de Campinas. Não tinha dinheiro, meu pastor foi lá na frente e disse: aqui, meus irmãos, estamos enviando o Thales e o Leandro para o seminário de Campinas. A gente não tem dinheiro, é um passo de fé. O presbitério entrou com metade e a gente aqui não tem outra metade, mas vai dar certo. Aí ele colocou um púlpito ali do lado, pastor Nilton, e diz assim: está ali uma folha, vai lá e coloca o que você tem, que você pode ajudar durante os 4 anos dos seminaristas. E eu vi algumas irmãs indo lá e colocando R$10, colocando R$5 e colocando R$20. Irmãos, eu sou pastor graças a essa gente. Eu sou pregador do evangelho graças a essa gente. E eu não posso deixar de honrá-los. Eu não posso esquecer que eu não estou aqui andando pelas minhas próprias pernas, mas que eu sou fruto de gente generosa, que cuidou de mim e investiu em mim, na minha vida, na minha família, para que eu fosse um pregador do evangelho. Sou eternamente grato a eles, a elas, pela bondade e generosidade, porque generosidade nos faz ter fé no Deus poderoso. Então eu conto isso lá na minha igreja, lá nos Estados Unidos, e a gente ajuda os missionários, a gente investe nas pessoas do campo, e eu lembro, gente, não esquece, quem faz a diferença não é oferta grande, é a oferta da viúva pobre que age. Seja generoso e deixa Deus mostrar quão ninguém ganha de Deus sem dar. Quem primeiro deu a ele, depois recebeu. Ninguém ganha de Deus. Se você deu, saiba que Ele é superabundante em generosidade para conosco. Amém? Eu quero convidar você a não ter medo do futuro. Não tenha medo do futuro, porque Deus tem um encontro marcado com você lá. Como vai ser o meu sustento? Como vão ser as crises? Como serão os meus filhos no futuro? Como vai ser a minha descendência, querido? Deus está lá no futuro esperando por nós. Tenha certeza que Ele já está lá. E de lá Ele comunica fé e esperança ao nosso coração. Ele fala assim: fica tranquilo, vai dar tudo certo. Eu já estou lá na frente esperando por você. Eu estou cuidando do teu neto, eu estou cuidando do teu sustento, eu estou cuidando da tua velhice. E se de tudo você estiver ansioso com respeito ao fim, não esqueça que nós temos a promessa de vida eterna no Senhor. Então não tenha medo do futuro. Amém? Lembranças para a gente concluir, para que você não tenha medo do futuro. Vamos lá, a sua descendência, o sustento da sua casa, as crises serão transformadas, e a generosidade, tenha certeza, Deus não vai falhar. Queria convidar você a acalmar o seu coração com respeito ao futuro agora. Vamos orar? Vamos orar pelo teu coração, não pelo seu futuro. Teu futuro está nas mãos do Senhor. Eu sei quem vai cuidar do nosso futuro. Eu sei quem vai cuidar da nossa história. Eu sei quem vai proteger o nosso lar. Eu sei quem vai cuidar dos nossos. Tranquilize o seu coração. Tranquilize o seu coração na certeza que no seu futuro está o Senhor.